instalações de recalque e as suas perdas de carga. Aqui nós temos alguns exemplos de instalações de recalque. Hidráulica, aula 2 do curso básico. Uma instalação de recalque é uma instalação de bombeamento, que transporta o fluido de uma cota inferior para uma cota superior. A tubulação da instalação de recalque se divide em duas. A tubulação após a bomba é denominada de tubulação de recalque. Já a tubulação antes da bomba pode ser ou não uma tubulação de sucção. Como assim? Se a bomba estiver abaixo do nível de captação, nós temos uma tubulação de sucção. Por quê? Porque para que o fluido seja introduzido na bomba, a mesma tem que fazer uma sucção, ou seja, tem que criar uma pressão menor que a pressão atmosférica. Aí a própria pressão atmosférica empurra o fluido para a bomba. Já quando o reservatório de captação está acima da bomba, ela pode ser alimentada por gravidade, então não há necessidade de ocorrer a sucção. O exercício proposto na primeira aula do nosso curso básico de hidráulica gera um exemplo típico de instalação de recalque. A sua solução pode ser vista no YouTube. Está aqui o endereço para vocês acompanharem a solução do exercício proposto na primeira aula do nosso curso. Nele, as perdas de cargas foram dadas. Será sempre assim? Para projetos, elas não serão dadas. Isso implica que devem ser calculadas, ou, em casos especiais, obtidas na prática. Você pode dar um exemplo da sua obtenção na prática? Claro. Considere a instalação de recalque abaixo. Essa instalação de recalque é uma instalação que representa uma bancada de laboratório de mecânica dos fluidos. Aqui nós temos uma válvula de pé com crivo, 0, o nível de captação e a entrada da bomba, essa é a saída da bomba. Aqui nós temos um tubo de pitot. Aqui nas bancadas ímpares nós temos um venturi, nas bancadas pares, placa de orifício. Aqui nós temos uma redução. Aqui nós temos um tubo sem singularidade nenhuma e com comprimento diferente de 0. Uma válvula, no caso, uma válvula gaveta. Aqui uma válvula globo. Um reservatório superior com medidor de nível. Esse reservatório tem seção transversal retangular, com um lado L1 e L2. Aqui nós temos um manômetro diferencial. Aqui nós temos outro manômetro diferencial, outro, 4 manômetros diferenciais. Aqui uma torneira. Aqui um reservatório que contém um corante que vai possibilitar a realização da experiência de Reynolds, ou seja, nós vamos visualizar o escoamento laminar e turbulento. Sucção será o trecho antes da bomba, no caso de 1 até E. E por que é sucção? Porque a bomba está acima do nível de captação. Já a tubulação de recalque seria de S até 2, seria o trecho considerado depois da bomba. Para calcular a perda de carga antes da bomba, vamos escrever a equação da energia para um escoamento incompressível em regime permanente com uma entrada e uma saída. E considerando essa equação da energia, do nível de captação até a entrada da bomba. Então, nós ficaríamos com a carga total no nível de captação é igual à carga total na entrada da bomba mais as perdas antes da bomba. Ora, a carga total no nível de captação é calculada como sendo a carga potencial de posição do nível, mais a carga de pressão do nível, mais a carga cinética no nível. Igual, já na entrada da bomba nós teremos a carga potencial da bomba, a carga de pressão da bomba, a carga cinética, aqui entrando o coeficiente de Coriolis. Por quê? Porque trabalhamos com a velocidade média, talvez tenhamos que corrigi-la. Lembrando, né, que ela é corrigida em função se o escoamento é laminar ou turbulento, mais a perda de carga antes da bomba. O que preciso conhecer e ler na bancada? Precisa conhecer o fluido bombeado e a sua temperatura. Assim, podemos determinar as suas propriedades, tais como massa específica, viscosidade. No caso da água e do mercúrio, vocês podem consultar
na web a minha página, www Escola da Vida. Em particular, está aqui o endereço onde vocês terão acesso a essa consulta. Então, nós temos www.escoladavida.eng.br/mecfluquímica/planejamento 1 de 2015/consulta 11.htm. Aqui, você clicando, vocês vão ter acesso às propriedades, tanto da água como do mercúrio, em função da temperatura. Precisa medir também a cota do nível de captação até o eixo da seção de entrada, que nós vamos chamar de ZE, e conhecer também as características da seção de entrada, ou seja, qual é o seu diâmetro interno e qual é a área da seção livre. Por que aqui no caso a área da seção livre? Porque trata-se de um escoamento forçado. Quando o escoamento é forçado, a área da seção livre coincide com a área da seção do fluido. No caso, adotamos o pHr no nível de captação, daí o motivo de eu ter medido a cota do nível até o eixo. Outra coisa, a nossa tubulação, no caso da bancada do laboratório, é uma tubulação de aço 40, com um diâmetro nominal, no caso da entrada da bomba, de 1,5 polegadas. Portanto, devemos recorrer à norma ANSIM B3610 para obter as características desta seção. Também vocês poderão ter acesso à parte da norma aqui no endereço da minha página da web. Lá vocês vão encontrar na primeira coluna o diâmetro nominal, no nosso caso 1,5 polegadas. A segunda coluna vai designar a espessura. Como estamos trabalhando com o schedule 40, o aço 40, está aqui o aço 40. Na quarta coluna nós temos o diâmetro interno, então nós temos 1,5 polegadas o diâmetro nominal, usado para compra, e o diâmetro interno, esse sim, usado para cálculos. Um diâmetro interno igual a 40,8 milímetros. Na quinta coluna, a área da seção livre, que vai estar em centímetro quadrado. Essa área, na verdade, ela foi calculada como π diâmetro interno ao quadrado sobre 4, ou πr interno ao quadrado. Só que aqui nós estamos usando a aproximação da própria norma, que vai nos dar uma área aproximadamente igual a 13,1 centímetro quadrado. Precisamos também determinar a vazão de forma direta. Para isso, nós vamos medir o L1 e o L2. Depois disso, deixamos o nível subir um ΔH e cronometramos o tempo para esta subida. A partir daí, lembramos que a vazão é o volume dividido pelo tempo, ou seja, ΔH vezes a área da seção transversal do reservatório dividido pelo tempo. No nosso caso, ΔH vezes L1 vezes L2 dividido pelo tempo. Não esqueçam que as equações devem ser homogêneas, ou seja, todos os parâmetros devem estar no mesmo sistema de unidade. Tendo a vazão e a área da seção livre do tubo, como o mesmo é forçado, podemos calcular a velocidade média do escoamento e o número de Reynolds, isso para definir o coeficiente de Coriolis, ou seja, o alfa. Nós vamos ter que lembrar o alemão que vá, mas lembrem, eu só vou com a velocidade média. Daí eu tenho que a velocidade média é a vazão sobre a área. Já tenho a vazão, tenho a área, determino a velocidade média. Aí calculo o número de Reynolds, que seria a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática, por exemplo. Só que no nosso caso, como trata-se de um conduto forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. O diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. E aí é lembrar, né, que se der escoamento laminar, ou seja, Reynolds menor ou igual a 2.000, o alfa é praticamente 2. Se der turbulento, ou seja, o Reynolds maior ou igual a 4.000, o alfa vai ser aproximadamente 1. Na verdade, ele varia de 1,05 a 1,11. Só que é comum se aproximar para 1. Calculamos a pressão agora no centro da seção. A partir daí, lembre que eu vou pegar a minha pressão manométrica, que eu li no manômetro diferencial, no caso da entrada da bomba, ou é um manovacômetro ou um próprio vacômetro, e a cota do seu centro até o eixo da tubulação. Isso porque a pressão no ponto central que eu quero determinar vai ser a pressão manométrica mais gama vezes HI. Nós temos que corrigir a leitura feita pelo manômetro tipo Bourdon, que no caso é um manovacômetro ou um vacômetro. Aí é só calcular, verdade. Nós vamos ficar com a cota de captação zero, porque pertence ao plano horizontal de referência. A carga de pressão, no caso, a pressão que age aqui é a própria pressão atmosférica. Como trabalhamos a escala efetiva, a pressão atmosférica é zero, então minha carga de pressão vai ser zero.
Mas a carga cinética também vai dar zero. Por quê? Porque é condição para se ter o regime permanente o nível permanecer constante. Então a minha carga inicial é todinha zero. Igual a carga potencial de posição na entrada da bomba, que nós medimos, mais a pressão no centro da seção da entrada, que está corrigida, pressão manométrica mais gama vezes HE, dividido pelo peso específico do fluido que está escoando, mais o coeficiente de Coriolis, que deve ser usado para corrigir pelo fato de eu estar calculando a carga cinética com a velocidade média, lembrando, laminar o alfa é 2, turbulento alfa praticamente 1, sobre 2G, mais as perdas antes da bomba, no nosso caso uma perda de sucção. A determinação de todos os dados para a resolução numérica desse exercício, ela foi obtida de forma real, trabalhando na bancada do laboratório, no caso o laboratório da FEI. E vocês podem acompanhar o levantamento desses dados no meu canal do YouTube. Está aqui o endereço para vocês acompanharem o levantamento de dados. É importante isso. Por quê? Porque vocês vão verificar que a teoria vai ser desenvolvida através dos dados reais obtidos na bancada de laboratório. Os dados que nós obtivemos: a cota de entrada 112 centímetros, a temperatura da água 68 graus Fahrenheit, L1 73,5 centímetros, L2 74,5 centímetros, a variação do nível foi considerada de 100 milímetros e essa variação ocorre em um tempo de 26,3 segundos. A minha carga para correção da pressão lida no manômetro, o HE é 12 centímetros, e a pressão manométrica na entrada lida foi menos 170 milímetros de mercúrio. Por outro lado, a gente sabe converter graus Fahrenheit em graus Celsius. Essa conversão está aqui. O grau Celsius é igual a 5 nonos de a temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Substituindo o nosso valor, vamos ter uma temperatura de 20 graus Celsius. Ora, consultando as propriedades na web, temos que para 20 graus Celsius, a massa específica da água é 998,2 kg por metro cúbico e a sua viscosidade cinemática seria 1,004 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. A partir daí nós temos a nossa equação 1, onde a perda de carga ficou em função da pressão manométrica, do alfa e da velocidade média de escoamento. Por que isso? Porque ainda não determinamos. Verifiquem que eu vou ter que transformar a pressão manométrica de milímetro de mercúrio para Pascal. Isso porque a minha equação tem que ser uma equação homogênea. Essa transformação é simples. Basta eu pegar o meu valor dado em milímetros, dividir por 1000, passo para metro. Multiplico pela massa específica padrão do mercúrio, que nesse caso é só uma transformação de unidade, não é uma coluna. Se fosse uma coluna de mercúrio, eu teria que considerar a temperatura. No caso aqui é só uma transformação de unidade. Então eu vou pegar a densidade padrão que é usada na transformação, que seria 13.600 quilos por metro cúbico. Só que eu tenho que pegar isso e multiplicar por 9,8, porque na verdade eu vou ter que trabalhar com o peso específico e não com a massa específica. Isso vai me dar a resposta em Pascal. No nosso caso, então, menos 170 milímetros de mercúrio, dividi por 1000, multipliquei por 13.600 vezes 9,8, que vai me dar uma pressão de entrada de menos 22.657,6 Pascal. Volto e substituo na minha equação. Agora falta achar quem? O coeficiente de Coriolis e a velocidade média do escoamento. Vamos calcular a vazão de forma direta, nós temos todos os dados. ΔH, no caso foi 100 milímetros, eu vou passar para metro, 0,1. A área, que vai ser o L1 vezes o L2, também passando para metro, 0,735 vezes 0,745. O tempo para essa variação foi 26,3 segundos. Isso vai me dar uma vazão de 2,08 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ou 2,08 litros por segundo. Com a vazão, nós vamos calcular a velocidade média de escoamento. Com essa velocidade média, vamos calcular o Reynolds e aí definimos o coeficiente de Coriolis. Então, nós temos a velocidade média, a vazão,
dividido pela área da seção livre, que eu passei de centímetro quadrado para metro quadrado, por isso que está vezes 10 a menos 4, vai me dar uma velocidade média na ordem de 1,6 metros por segundo. Com a velocidade média, eu calculo o número de Reynolds, já que eu tenho o diâmetro hidráulico, que é o próprio diâmetro interno, que eu passo para metro, e tenho a viscosidade. Isso vai me dar um número de Reynolds igual a 65.020. Ora, nenhuma dúvida que ele é muito maior do que 4.000, portanto, escoamento turbulento, e o nosso coeficiente de Coriolis, o nosso alfa, aproximadamente 1. Agora é só calcular as perdas. Volto para a minha equação e vou tirar que a minha perda antes da bomba é aproximadamente igual a 0,95 metros. Vamos exercitar tudo que falamos anteriormente, calculando a perda de carga depois da bomba, ou seja, no recalque, mas novamente com os dados reais, com os dados colhidos na bancada de laboratório. Está aqui a nossa bancada de laboratório, seção de saída da instalação, seção de saída da bomba. Vamos aplicar a equação da energia da seção de saída da bomba até a seção final da instalação. Então, ficar com a carga total na seção de saída da bomba é igual à carga total na seção final, mais a perda de carga de SA2. Essa perda de carga de SA2 é a nossa perda de carga depois da bomba, que também é a nossa perda de carga no recalque. Então, nós temos carga potencial na saída da bomba, mais carga de pressão na saída da bomba, mais a carga cinética na saída da bomba, lembrando que aqui entra o coeficiente de Coriolis, que é igual à carga potencial na seção final, mais a carga de pressão na seção final, mais a carga cinética na seção final. Como tem velocidade e a seção de tubo, também entra o coeficiente de Coriolis, mais a perda de carga depois da bomba. A determinação novamente desses dados, que é para provar que a nossa aula de teoria está baseada em dados reais, também pode ser vista no meu canal no YouTube, o Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço para vocês acessarem. Interessante, porque lá vocês vão ter uma visão de uma bancada de laboratório, vão começar a ganhar confiança que a parte de teoria é baseada em dados reais e não só teórico. Os dados que a gente obteve, a água está a 68 graus Fahrenheit, temos a massa específica da água, 998,2 kg por metro cúbico, viscosidade cinemática, 1,004 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, como tínhamos mostrado antes. O H para correção da pressão manométrica lida na saída, 9 centímetros. Pressão manométrica na saída, igual a 140 kPa. Opa! Vamos observar uma coisa aqui interessante. Na entrada nós tínhamos menos 170 milímetros de mercúrio. Na saída, 140 kPa. Então, quer dizer, está demonstrado que a bomba é um dispositivo projetado para dar pressão para o fluido. O L1 nós já havíamos mostrado como foi medido, 73,5 centímetros. O L2, 74,5 centímetros. Delta H de 100 milímetros, com o tempo de 26,3 segundos. É claro, estamos considerando as mesmas condições para o cálculo da perda de carga antes da bomba. O Z na saída da bomba, adotando agora o PHR no chão, 112,5 centímetros. O Z3, 207 centímetros. O Z4, 114 centímetros. Por que isso? Porque, na verdade, a nossa cota da seção final vai ser o Z3 menos o Z4. Bom, precisaríamos determinar a vazão de forma direta, novamente lembrando que a vazão é o volume sobre o tempo, ΔH vezes a área sobre o tempo. E, a partir daí, com a vazão, nós iríamos calcular a velocidade, o Reynolds e definir o alfa. Só que no nosso caso, nós estamos trabalhando com a seção de saída e a seção de entrada com o mesmo diâmetro. Ou seja, o diâmetro de saída é igual ao diâmetro D2. Ora, se o diâmetro é o mesmo, as velocidades médias vão ser as mesmas. Se as velocidades médias vão ser as mesmas, os números de Reynolds vão ser os mesmos. Se o número de Reynolds ser os mesmos, os alfas vão ser os mesmos. E aí eu posso afirmar que eu vou cancelar as cargas cinéticas. Então nós teríamos a carga cinética na saída da bomba se anulando com a carga cinética na seção final do escoamento, porque os diâmetros são os mesmos. Outra coisa importante a observar é que a minha pressão na seção final é a própria pressão atmosférica. Como eu trabalho na escala efetiva, essa carga de pressão na seção final vai dar zero. Então nós vamos ficar com a cota
da seção de saída da bomba, que, passando para metro, 1,125 mais a pressão manométrica transformando de quilopascal para pascal, multiplicando por 1000, então 140 mil. Vamos corrigi-la mais 0,09 vezes o gama da água, no caso o ρ da água, vezes o G, dividido pelo gama da água. Isso é igual à cota final, que no nosso caso é o Z3 menos o Z4, passando para metro novamente, 2,07 menos 1,14, mais a carga de pressão é nula, porque a pressão atmosférica, mais a perda de carga depois da bomba, ou a perda de carga no recalque. Ora, uma equação com apenas uma incógnita. Então nós vamos tirar que essa perda de carga depois da bomba vai nos dar aproximadamente 14,6 metros. Muito maior do que a perda de carga antes da bomba. Importante isso, tá? Por quê? Porque antes da bomba nós vamos sempre querer ter a menor perda de carga possível. Isso para se evitar um fenômeno denominado de cavitação. Bom, moçada, esta é a nossa parte teórica, que foi baseada em dados reais colhidos no laboratório. Agora vamos ver se isso ficou claro mesmo para vocês. Para isso eu proponho um exercício, que é o exercício que já caiu em prova, no caso a P2 McFlu da FEI, em 27/5/2013. Muito importante vocês aprenderem fazendo. Então, resolvam este exercício. No sistema da figura, os reservatórios são de pequenas dimensões, mas mantêm seus níveis constantes. O que isso significa? Que a vazão que entra é igual à vazão que sai. A potência da bomba é 5 vezes maior que a potência da turbina. E os rendimentos, tanto para a bomba quanto para a turbina, são iguais a 80%. As tubulações têm seção transversal de áreas de 75 centímetros quadrados. Pede-se determinar a vazão, a potência da bomba, a perda de carga entre 2 e 3 e a pressão na seção 4. São dados: peso específico da água, 1000 kgf por metro cúbico, aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, pressão na seção 2, 0,56 kgf por centímetro quadrado, perda de carga de 3 a 4, igual a 2 metros, perda de carga de 5 a 0, igual a meio metro, perda de carga de 0 até 1, igual a 1 metro. PHR foi adotado no nível de captação aqui, no caso, e no caso da bomba. No caso da turbina, o nível de descarga. Respostas desse exercício. Vazão vai nos dar 21 litros por segundo. A potência da bomba, 210 kgf por metro, vezes metro por segundo. A perda de carga de 2 a 3 de 2 metros. A pressão em 4 igual a 1.600 kgf por metro quadrado. É importante você se responsabilizar pelo aprendizado e voltar a ser autodidata. Então, para construir esse caminho, que vai ser fundamental para a sua formação, resolva esse exercício. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Moçada, não esqueçam de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto que visa democratizar os meus estudos ligados, por exemplo, à mecânica dos fluidos, à hidráulica, à hidrologia e assim por diante. Bons estudos!